Vamos falar agora do produto vetorial. O produto vetorial recebe esse nome porque o resultado desse produto entre vetores é um vetor. Por isso, o nome produto vetorial. Definição. O produto vetorial de dois vetores, v igual a x1, y1, z1 e u igual a x2, y2, z2 do R3, denotado v vetorial u, é definido como y1 z2 menos y2 z1i mais x2 z1 menos x1 z2j mais x1 y2 menos x2 y1k. Como isso daqui é muito difícil de memorizar, a gente usa essa matriz para poder definir o produto vetorial. Isso daqui é totalmente equivalente ao que está aqui em cima. Vamos dar uma olhada? Ó. Se eu fizer aqui o determinante dessa matriz, eu vou escrever aqui x2 e aqui z2, e aqui embaixo eu vou repetir i e k. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui, ó, x1 y2k, x1 y2k mais y1 z2i, y1 z2i mais x2 z1j, x2 z1j menos z1 y2i, z1 y2i menos y1 x2k, y1 x2k menos z2 x1j, z2 x1j. Bom, se eu colocar aqui em evidência, né, o k, por exemplo, eu vou obter x1 y2 menos y1 x2k. Esse termo e esse termo. Se eu colocar o j em evidência, eu vou obter x2 z1 menos z2 x1j, esse termo com esse termo. E se eu colocar o i em evidência, eu vou obter y1 z2 menos z1 y2i. Bom, olhando para o que eu tinha lá em cima, ó, isso daqui está expresso aqui, isso daqui está expresso aqui, e isso daqui está expresso aqui. E, portanto, eu utilizo esse sistema do determinante dessa matriz para poder encontrar o produto vetorial. Bom, vamos fazer um exemplo? Vamos encontrar o produto vetorial entre os vetores u de coordenadas 1, 2 e 1 e o vetor v de coordenadas menos 2, 3 e 1. Bom, vamos montar aqui a matriz, né? Eu vou escrever I, J e K, e aqui eu vou colocar as componentes dos vetores, né? 1, 2 e 1, menos 2, 3 e 1. Vamos calcular esse determinante. Eu vou aqui repetir o menos 2 e o 1 aqui o I e o K, e vamos lá, né? Aqui nós teremos, ó, 3K, aqui nós teremos 2i, aqui nós teremos menos 2j, menos aqui nós teremos 3i, mais aqui nós teremos 4k, e aqui nós teremos menos j, Ou seja, 2i menos 3i menos i. Menos 2j menos j menos 3j. 3k mais 4k, 7k. Ou seja, eu posso escrever assim,
na forma de uma combinação linear com os vetores i, j e k, ou nas componentes, né? Menos 1, menos 3 e 7. Propriedades do produto vetorial, regra da mão direita. Bom, se eu quero fazer o vetorial v, né? Eu vou pegar os meus 4 dedos, ó, e vou colocá-los na direção do vetor u e movimentá-lo na direção do vetor v. O polegar vai indicar a direção e o sentido do vetor u vetorial v, para cima. Se eu quiser fazer v vetorial com u, aí eu terei que movimentar meus dedos de v para u. Logo, o polegar estará virado para baixo, indicando o sentido de v vetorial u. Também posso usar aqui, ó, o indicador na direção de u, o médio na direção de v, o polegar ficará na direção de u vetorial v. Se eu quiser fazer v vetorial com u, o meu indicador terá que apontar no sentido de v, fazendo com que o polegar fique voltado para baixo, indicando assim o sentido e a direção de v vetorial u. Vamos ver aqui, ó. Se eu quiser fazer u vetorial v, o meu polegar fica virado para cima. Se eu quiser fazer v vetorial u, meu polegar fica virado para baixo, indicando o sentido e a direção de u vetorial v e de v vetorial u. No outro exemplo, eu posso colocar o indicador na direção de u e o médio na direção de v. O meu polegar ficará no sentido de u vetorial v. Se eu fizer o contrário, ó, se eu colocar o indicador na direção e no sentido de v e o médio na direção e no sentido de u, meu polegar ficará para baixo, indicando a direção e o sentido de v vetorial u. Segunda propriedade. V vetorial u é igual a menos u vetorial v. Bom, nós acabamos de ver isso aqui, né? Se eu tenho u vetorial v com o polegar para cima e v vetorial u com o polegar para baixo, significa que se eu colocar o sinal de menos aqui, ó, eu inverterei o sentido desse vetor e, portanto, ele vai coincidir com v vetorial u. É exatamente o que eu tenho aqui, né? Terceira propriedade. Se v é igual a alfa a um escalar vezes u, então u vetorial v é igual a u vetorial alfa u, ou seja, zero, né? Porque nós vamos ver que uma das propriedades do produto vetorial é que fazer u vetorial com u, isso dá zero, né? E por que que isso acontece? Se nós colocarmos na nossa matriz as coordenadas de u em uma linha e as mesmas coordenadas de u em outra linha, o determinante dessa matriz vai dar zero, né? Porque linhas iguais fazem com que o determinante se anule, né? Bom, propriedade 4. U vetorial v escalar u é igual a zero e u vetorial v escalar v também é igual a zero. Nós vamos ver isso aqui mais adiante quando falarmos de produto misto, tudo bem? É um produto vetorial e um produto escalar juntos, né? Distributividade. Vamos ver a distributividade. A gente tem u vetorial com v mais w. Isso é igual a u vetorial com v mais u vetorial com w. Essa é a propriedade distributiva, né? A distributividade. Associatividade. Se nós tivermos um escalar alfa vezes u vetorial v, isso é igual a alfa vezes u vetorial com v. E, por fim, a identidade de Lagrange, bem importante, hein? O módulo de u vetorial com v ao quadrado é igual ao módulo de u ao quadrado vezes o módulo de v ao quadrado menos u escalar v ao quadrado.
Bom, nós não vamos provar essa identidade, mas ela, como eu disse, é bastante importante e a gente vai utilizá-la daqui a pouco. Vamos ver aqui uma aplicação do produto vetorial. Faremos essa aplicação aqui e depois vamos fazer um exemplo também. Área de um paralelogramo. Vamos considerar um retângulo formado pelos vetores V e U do R3 e seja A sua área e H sua altura, né? Então aqui ó, eu tenho dois vetores, U e V, formando o ângulo θ entre eles, e aqui eu tenho a altura desse paralelogramo, né? Aqui em cima eu tenho o vetor V também, ó, é o mesmo vetor V, e aqui o mesmo vetor U. Nós vimos que vetores que mantêm a mesma direção e sentido e têm o mesmo módulo são vetores iguais, né? Pois bem, então como é que a gente calcula a área desse paralelogramo, né? A área dele vai ser o módulo do vetor V, que é a base dele, né? O módulo do vetor V, vezes a altura h. Essa é a área desse paralelogramo, né? Muito bem, mas vamos observar que o módulo de U vetorial com V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos U escalar V ao quadrado, né? Muito bem, então isso será igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos o produto escalar, a gente viu que é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo θ, né? Então, isso tudo aqui ao quadrado. Ou seja, o módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado menos o módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado vezes o cosseno quadrado de θ. Bom, eu vou colocar aqui em evidência o módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado, vai me restar 1 menos o cosseno quadrado de θ. Ou seja, o módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado vezes isso daqui é o seno quadrado de θ. Então, eu posso dizer que o módulo de U vetorial V ao quadrado é igual ao módulo de U ao quadrado vezes o módulo de V ao quadrado vezes o seno quadrado de θ. Ou seja, o módulo de U vetorial V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno de θ. Mas estamos vendo que a gente pode calcular h em função do ângulo θ. O seno do ângulo θ é igual a h dividido pelo módulo de U, né? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, h é igual ao módulo de U vezes o seno de θ. Mas a área do paralelogramo é o módulo de V e h é o módulo de U vezes o seno de θ. Notem que essas expressões são as mesmas. Então, a área do paralelogramo, na verdade, é o módulo de U vetorial V. É exatamente isso que nós temos aqui. Vamos fazer um exemplo, calcular a área de um paralelogramo aqui para a gente poder solidificar o que a gente acabou de estudar, né? Bom, suponha que eu tenha um paralelogramo definido pelos vetores U com coordenadas 1, 2 e 3 e V com coordenadas 2, 1 e 1. Muito bem, como é que eu calculo a área desse paralelogramo, né? Basta eu calcular o módulo de U vetorial com V, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Bom, primeiro eu vou montar a matriz com esses dois vetores, né? Vamos lá, I, J e K. Aqui eu vou colocar as coordenadas do vetor U, 1, 2 e 3, e aqui do vetor V, 2, 1 e 1.
Vou repetir aqui, ó, o 2 e o 1, e aqui embaixo o i e o k, né? Muito bem, vamos ver quanto é que vai dar o determinante dessa matriz, né? Isso daqui é o vetorial com v, né? Vamos lá, aqui eu tenho, ó, 6j, aqui eu tenho 2i mais 2i, aqui eu tenho k, né, mais k. Aqui eu tenho menos 3i, aqui eu tenho menos 4k, e aqui eu tenho menos j. Ou seja, 2i menos 3i menos i, 6j menos j mais 5j, k menos 4k menos 3k. Eu posso escrever ainda esse vetor como sendo o vetor de coordenadas menos 1, 5 e menos 3. Muito bem, agora basta eu calcular o módulo desse vetor, que é o produto vetorial que eu encontrei. Vamos encontrar o módulo aqui, ó, de u vetorial com v. Isso é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada de 1 mais 25 mais 9, e isso daqui é a raiz quadrada de 35. Essa é a área do paralelogramo formado por esses dois vetores.